E o Flamengo, como o Mauro acaba de dizer, a um passo, podemos ter esse anúncio aqui ainda no programa, da repatriação do Paquetá por 42 milhões de euros, que eu fiz uma conta rapidinha aí, isso significa um pouco mais de, quase, aliás, cerca de, um quarto da dívida total do São Paulo, que é de 1 bilhão, seria 260 milhões de reais. Essa contratação do Paquetá, que pode sair a qualquer momento. E eles se enfrentam nesta quarta-feira no Morumbi. Tem outro risco que o São Paulino corre, quer dizer, esse talvez não vá correr, mas que vai ser ali, vai ser assim. Porque o São Paulo não vendeu muitos ingressos para esse jogo. O Flamengo provavelmente vai lotar o seu espaço no Morumbi. O espaço do Morumbi para o visitante é imenso. Pode ser que tenha... Vai reviver os anos 90? O equilíbrio de torcidas lá nesse confronto, que também dá a medida do momento de cada clube. Agora, Mauro, você acabou de informar que pode ser que a novela esteja no seu capítulo derradeiro, que a gente anuncia aqui a chegada oficial do Paquetá em poucos momentos, né? Eles chegaram já há alguns dias ao acordo financeiro, né? 41 milhões 250 mil euros. O que está faltando agora estava faltando acerto com relação à forma de pagamento, o parcelamento, né? Primeiro o Flamengo queria pagar até 2028 e o West Ham queria receber até o meio do ano que vem. Depois aí a discussão foi em função dos valores, né? O West Ham queria valores maiores nas primeiras parcelas, especialmente a primeira. E o Flamengo queria valores mais ou menos equilibrados ali ao longo do tempo, porque esse dinheiro... não é que o Flamengo tem um cofre lá, falou o tio Patinhas lá, com o dinheiro, pega e dá o dinheiro. Esse dinheiro está são receitas recorrentes do clube, é dinheiro que o clube tem para receber, ele tem entra no fluxo isso aí, né? E não são parcelas mensais nessas contratações, elas acontecem a cada semestre, intervalos maiores. Eu comparo sempre o seguinte, você vai comprar um apartamento, aí tem aquela coisa de chaves, né? Você dá para parcelas intermediárias, né? É mais ou menos isso aí, você não é como comprar uma televisão, você pagar todo mês ali um valor no cartão de crédito, por exemplo. Você vai pagar agora, daqui a tantos meses. Então, isso entra no fluxo do clube. E ontem estavam discutindo sobre isso. Até tem uma curiosidade. O West Ham pediu mais dinheiro de entrada para quê? Para ter que negociar menos com o banco, com o qual ele vai conversar em seguida. Porque o clube pega o contrato, vamos supor, o Flamengo fosse pagar 10 milhões de entrada. E depois mais 10, mais 10, mais 10. Né? E os quebradinhos. Eles pegam um contrato, levam no banco e falam, olha, eu quero que você, mediante essa grana, está aqui a minha garantia. Minha garantia é um contrato que eu tenho da venda do jogador. O fato do Flamengo ser um clube brasileiro diminui o valor desse contrato. Mas o Flamengo paga em dia, tudo bem, o Flamengo paga em dia, mas ele está num ambiente onde o calote é permitido. E o banco lá sabe. Se esse contrato fosse do Brighton, comprando o jogador, tudo bem, na Premier League, se você der calote, você vai perder ponto. Se fosse um time de um país que tem mercado regulamentado, ele teria maior valor. Aí o banco pode falar, então a taxa para você é maior. Aí o clube fala, bem, aí já me ferra também. Aí já não é esse dinheiro que eu quero. Por quê? Eles querem ter o dinheiro na mão, eles fazem isso para ter o dinheiro na mão e poder pagar suas contas, contratar jogador. Você com o dinheiro na mão, você chega no outro clube para contratar um goleiro, um zagueiro, que são posições, por exemplo, que eles procuram reforços para essa temporada agora, para tentar escapar do rebaixamento, se negocia muito melhor, né? Quanto é o goleiro? 15. Tenho 12 aqui na tua mão agora. Opa, fecha o negócio. É parcelado, outro papo. Como qualquer coisa na vida. Então, o que estava rolando ontem era essa discussão da forma de pagamento. E o Flamengo fazendo as suas contas para ver o que ele poderia oferecer, subindo um pouco a proposta, nessas primeiras parcelas. E a informação que eu recebi agora é que eles estariam aguardando só a confirmação oficial do West Ham, mas que a priori eles teriam chegado a um consenso sobre os valores. No meio disso tudo tem um personagem que sempre pode ser visto como um pouco imprevisível, que é o dono do clube, né? Que é o David Sullivan. Ele é um bilionário, tem muito dinheiro, mas lá, como tem fair play financeiro, ele não pode simplesmente botar o dinheiro do bolso dele no clube e ir colocando, ele tem que andar dentro das regras lá, né? Aquela coisa toda. Então eles precisam da venda para fazer mais contratações, para poder ver. E eles querem contratar jogadores no plural, não um apenas. Então, o negócio parece que agora vai sair. Ontem já estava quase fechado. Esses detalhes dificilmente inviabilizariam o negócio, a não ser que o cara desse uma louca nele, não quero mais e tal. Alguma coisa, esse tipo de coisa no futebol profissional é menos provável acontecer. Então, tudo indica que hoje o negócio deve sair, talvez até nos próximos minutos, próximas horas. Agora é uma questão de definir isso. Lá já são 1h06 da tarde.
podia estar rolando, né? Então, tudo indica que o anúncio deva sair hoje ainda, a não ser que surja algum outro entrave nessa reta final. E eu acho que isso tudo é normal, porque essa é uma negociação de muito dinheiro, ela é a segunda maior negociação dessa janela até agora em valores, né, no mercado. É uma negociação inédita no futebol brasileiro. Então, de fato, são decisões difíceis, né? E, ao mesmo tempo, também eu acho que o Flamengo tem que fazer isso mesmo. Não adianta chegar, não, eu pago tanto. Cara, você tem que fazer as contas e ver. Não pode fazer nenhuma loucura, né? Mas veja que como a falta de regulamentação, de fair play financeiro no mercado brasileiro é nociva para o nosso futebol. Hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo no Morumbis aí, dia também, né, do provável anúncio de Lucas Paquetá. Eu estou gravando esse vídeo aqui na madrugada, a qualquer momento a gente pode ter o anúncio aí do Lucas Paquetá, né? Então, a gente trazendo aqui, né, para vocês todas as informações da partida, trazendo aí informações também com relação ao mercado da bola, né, muita coisa acontecendo. Cara, os corintianos estão desesperados, né, vendo o Flamengo se reforçar aí, mas olha só, fica tranquilo que Supercopa é muito difícil, né? Mesmo que ele chegue na quinta-feira, né, a não ser que ele esteja bem fisicamente, mas para já entrar no jogo na Supercopa no final de semana, muito difícil, tá, gente? Agora, é reforço para a Recopa, né? O Paquetá é reforço aí para a Recopa Sul-Americana. A gente ontem à noite trouxe para vocês que o West Ham já se despediu no TikTok, né? Meu ex-amor, fala de saudade, botou música brasileira e tudo mais, se despedindo do Lucas Paquetá. Então, a gente vê aí ele aí com tudo acertado. Inclusive o Globo Esporte trouxe uma notícia importante, né, ontem à noite, antes da gente dormir, inclusive, né? E, cara, eu só quero falar com vocês aqui, olha só esse vídeo aqui que o Carlos Daniel, tricolor, fez em collab com a gente. Olha só, ele fez um vídeo em collab com a gente, olha só. Eu sou torcedor do Fluminense, mas isso aqui é uma realidade que a gente precisa aceitar. Essa é a realidade do futebol brasileiro hoje. O valor de compra do Paquetá foi de 258 milhões de reais, que é praticamente, né, o time titular. Não foi o time titular que jogou o Fla-Flu, mas o time mesclado ali do Fluminense com alguns reservas equivale a 264 milhões de reais. A compra de um atleta. Corrigindo o que eu falei, não é só o futebol brasileiro, é a realidade do futebol sul-americano. Se você pegar os dois elencos e somar os dois elencos mais caros da Colômbia, não chega ao valor de compra do Paquetá. Por exemplo, do Penharol, o elenco do Penharol, 224 milhões de reais. O valor de compra do Paquetá foi 258. Isso dá um recado pro futebol sul-americano. Essa é a realidade hoje. Esse é o Flamengo hoje, é o poder financeiro que tem o Flamengo. Mas se o Flamengo consegue perder pro Fluminense, porque o futebol de fato ele é jogado dentro de campo, mas o poder financeiro, a munição pontos corridos, isso aí que o Flamengo tem é algo assustador. É algo que está crescendo cada vez mais, e se os clubes não acordarem, se organizarem, não vai ter dia ruim. Muito para trás. Tem dia ruim ainda. Dentro de campo, mas a longo prazo, um time mais organizado e com mais dinheiro vai ganhar mais títulos. Vai ganhar muito mais. Vai ganhar muito mais. Vai perder um jogo ou outro. Mas isso aqui é uma realidade. Vai ganhar, o Carlos, vai ganhar, o Fluminense vai ganhar, o Vasco, o Botafogo vão ganhar, clássicos esporadicamente, vão ganhar. Mas quem fez a administração lá atrás e resolveu tudo, e pagou dívida, e hoje está com uma realidade muito diferente, contratando um jogador que equivale a um time inteiro, tem uma responsabilidade maior também, mas a tendência é ganhar, acumular títulos e mais títulos, cara, todo ano, né? E em algum momento pode ter uma zebra, vamos dizer assim, cara, o Fla-Flu agora o campo estava pesado, molhado, não tem desculpa, tá? O Flamengo realmente deveria vencer por ter um elenco mais forte. Mas, cara, futebol se decide em campo. Mas vai chegar uma hora que não vai ter nem como mais comparar. Não tem nem como mais comparar, né? Agora, a verdade é que a gente tem aí algumas situações que precisam ser faladas, né? Não é por isso que a gente não vai ficar de olho aí o seu Ramon Abate Abel voltando, né? O Santos desistiu do Michael. E por que desistiu? Porque contratou o atacante Rony junto ao Atlético Mineiro.
E aí, depois que eu vi o Rony sendo contratado pelo Santos, eu fui apurar lá no Santos. Vem cá, vocês vão levar o Rony e vão continuar tentando o Michael? A pessoa falou, não, Vene, não temos orçamento para isso. Falei, opa, então vocês desistiram do Michael? A palavra certa não é desistir. A contratação do Michael com a chegada do Rony só acontece em uma situação extraordinária e maravilhosa para a gente no ponto de vista financeiro, porque não dá para manter os moldes que nós havíamos acordado com o Michael com a chegada do Rony, pela questão do orçamento, do valor. O Santos hoje, ele não está desfrutando de uma ótima vida financeira, pelo contrário, né? Embora tenha um elenco caro, mas financeiramente falando, não é um time que está vivendo ali tranquilamente, não é assim. Então a chegada do Rony inviabiliza a contratação do Michael. E por que o Michael não foi contratado? Para quem não sabe, eu vou explicar aqui de uma maneira bem rápida. O Santos não tem dinheiro para comprar o Michael junto ao Flamengo. E o Michael só toparia para o Santos se fosse contrato em definitivo, ou seja, longo. Se fosse por empréstimo, ele não toparia. O Santos virou para o Michael e falou, beleza, eu te dou isso aqui de salário, te dou isso aqui de luvas em um contrato longo, mas eu não tenho dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Você consegue a liberação lá no Flamengo? Aí o Michael foi no Flamengo. Na época que o Michael foi contratado pelo Flamengo para retornar ao Flamengo, o Michael abriu mão de luvas a receber lá no mundo árabe. Porém, colocou em contrato que, se ele fosse negociado, liberado, essas luvas que ele tem a receber no futuro, em contrato, o Flamengo deveria pagar. O Flamengo virou, não, eu não vou te pagar e te liberar para ir para um outro clube do futebol brasileiro. É melhor eu te ter aqui no elenco e mesmo tendo um custo alto de salário e você não sendo muito utilizado, nós estamos preferindo tê-lo aqui. Beleza. Então, por conta disso, o Flamengo não liberou o Michael não foi para o Santos e o Santos foi atrás do Rony. Dito isso, o Michael ainda pode sair do Flamengo, porque no meio dessa apuração toda, uma pessoa lá no Flamengo falou, Vene, olha só, beleza, não sei se de fato o Michael não vai mais para o Santos, mas tem chance sim de o Michael sair, porque, entre aspas, ele já se despediu algumas vezes. E pelo que eu soube, tem um outro clube interessado. E aí fui apurar mais a fundo. Descobri que esse clube interessado não é do futebol brasileiro. Esse clube interessado é da Arábia Saudita. Esse clube interessado tem um treinador português, que é o José Peseiro, de 65 anos. E esse clube é o Al-Ula FC da Arábia Saudita, fundado em 1981. E esse clube está interessado na contratação de Michael, procurou o Flamengo para tê-lo em definitivo. Se eu falar para vocês que eu sei valores, eu vou estar mentindo, até porque estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite para ser publicado na quarta pela manhã. Estou gravando esse vídeo exatamente 8 horas e 59 minutos. Então, não tenho detalhes de valores. Agora, uma coisa é certa, se o Flamengo de fato topar negociar o Michael, é porque a venda foi boa para o Flamengo. A gente tem acompanhado aí o noticiário, ninguém no Flamengo está saindo. O Alacian, até a gravação desse vídeo, não foi anunciado pelo Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino tentou mudar algo que havia combinado, o Flamengo não aceitou, porque o Flamengo vai ser assim daqui para frente, vai sentar à mesa e vai tomar conta das negociações, se não for da maneira acordada ou se não for da maneira que o Flamengo deseja. O Flamengo não vai fazer. Então, uma coisa é certa, se o Michael de fato sair do Flamengo agora, é porque os valores são bons. Eu ainda não tive acesso aos valores da proposta desse clube da Arábia Saudita, tá? Então, a gente tendo novidades, a gente traz aqui para vocês. Iago, o que está acontecendo? Os empresários estão, entre aspas, pressionando o Flamengo para entender por que não libera logo. O jogador, inclusive, nem foi relacionado para o jogo contra o São Paulo, pela estreia da Libertadores. É um jogador que tem contrato até dezembro, tem uma proposta, no ponto de vista financeiro e de projeto de carreira do Orlando City, que é muito boa. E os empresários querem saber, e aí, Flamengo, vai ou não vai? E só tem essa proposta. Não tem outra, tá? Não tem outra, é só essa proposta. Isso não é informação, mas eu acho que o Flamengo está, entre aspas, segurando
essa operação porque o Danilo ainda não pôde ser relacionado por conta de problemas físicos no joelho, vocês já sabem muito bem. Então eu acho que o Flamengo está segurando, se precisar do Iago, tem o Iago aqui. Porque se libera ele agora, só vai ficar com o Léo Pereira, Léo Ortiz e o Vitão. O Danilo está ausente nesse momento. Poxa, mas o Iago nem relacionado foi contra o São Paulo. É por isso mesmo, na minha visão, tá? Exemplo, acontece alguma coisa com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira no jogo, ou com o Vitão. Quando eu falo acontece, é uma lesão grave, uma lesão que vai ficar 1 mês fora. Sabe, tem o Iago ali à disposição, que é um defensor, que é um zagueiro de ofício. Embora a gente saiba que o Flamengo, o Felipe Luiz não vai utilizar tanto o Iago assim, por características de jogo, né? Por achar que o jogador é ruim, que é ruim de bola, não tem condições de vestir a camisa do Flamengo. É estilo de jogo, estilo tático, tá bom? Para finalizar nosso vídeo, o provável time do Flamengo nessa estreia do Brasileirão: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, os dois foram relacionados, Plata, Carrascal e Pedro. Tá bom para vocês? Olha, opinião, jogo difícil, embora o São Paulo esteja vivendo uma crise absurda. O São Paulo é uma instituição que tem que ser respeitada, a camisa pesa demais, e a gente sabe que contra o Flamengo os caras dão a vida em campo. Vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo, mas mesmo assim acho o Flamengo favorito para esse duelo. Por todo o contexto das duas equipes, acho que o Flamengo é favorito e vai conquistar essa vitória. Assim eu espero, para começar com o pé direito essa competição, a competição que o Flamengo novamente vai priorizar, e com razão. Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro, tem um gostinho especial, junto com a Libertadores, obviamente, né, gente? É isso que eu estou querendo dizer. E a Copa do Brasil ficando ali abaixo no quesito prioridade. O Cria voltou mesmo. Agora o Flamengo, a questão é a seguinte: o Flamengo está demorando a anunciar, mas a verdade é que agora o West Ham já anunciou lá no TikTok a saída do Paquetá, e como o Paquetá não aceitava ir para outro clube nenhum, é só você juntar os pontos. Se o Paquetá não aceita ir para outro clube que não seja o Flamengo, né, galera, sobe esse like aí que o Cria voltou. Cria voltou. O Paquetá não aceitava ir para nenhum outro clube. E o West Ham anunciou a despedida dele, né? Então, o Flamengo está preparando um vídeo top, com certeza está preparando uma apresentação top. Os caras quebraram aí a apresentação do Flamengo. Não vai atrapalhar, né? Faz parte, mas, pô, o Flamengo simplesmente está preparando uma apresentação, um anúncio e tal, se preparando para anunciar o Paquetá. Notícia boa, cara. O West Ham acabou de anunciar no TikTok a despedida do Lucas Paquetá, chamou ele até de meu ex-amor, né? Colocou imagens do Lucas Paquetá. Enquanto isso, o Flamengo vai brincando, colocou o perfil, o escudo de 2016, o mesmo de 2016 no Twitter, que era quando o Paquetá estava começando no Mengão, colocou, tá sem som não, a galera tá ouvindo, o Flamengo colocou também imagens do Paquetá em 2016, falando que era uma recordação, né? A Betano brincou, colocou ele nas apostas, né? Ali para chutes do Paquetá. Galera, sobe esse like, dá uma moral pra gente aí, que hoje não notificou nada, só agora que notificou, né? Dá uma moral pra gente aí. Abraço aqui, Macapá. Tá frio, irmão, tá frio, tem que colocar eu ia colocar o gorro até. Tome Paquetá, é isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu, né? O perfil do West Ham postou no TikTok. Só ver aqui porque tem gente reclamando aí que não tá bom, muita gente falando que tá ok, né? Só para ter certeza aqui que tá ok, eu vou acessar aqui, falar do Danilo também, né? Não, para mim tá normal, vamos lá. Here we go, o Flamengo postou, tem o Here we go que o Flamengo postou também, até outros jornalistas, influenciadores, o Brownie, que cobre Botafogo, falou também do Here we go, todo mundo falou, aí quando eu falo o pessoal reclama, né, pô. Papa, curto muito o seu trabalho, eu sou seu fã, cara, eu sou fã de vocês também, eu sou Flamengo, velho, eu tô vendo as coisas acontecerem, eu tô que nem vocês, eu sou emocionado, eu sou apaixonado, tá? Aí, olha só, vou aqui no Fala Nação, que é o perfil menor que a gente tem, olha aqui, olha isso, o West Ham postou o seguinte: Amado Batista não errou quando disse,
Amado Batista não errou quando disse, tá? E aí colocou lances do Paquetá, tá? Com a música, presta atenção na música. Olha aí. Amor tão bonito daqueles que matam. Com sabor de saudade. Acabaram de se despedir do Lucas Paquetá. Olha lá. Meu ex-amor. Em português, o West Ham postou o Lucas Paquetá, os lances dele, chamando ele de meu ex-amor, com sabor de saudade, né? Tem coisas que a gente não esquece. Tem coisas que a gente não esquece. Então, ó, tá lá no perfil oficial deles no TikTok. 7 milhões e pouco, olha aí. Perfil oficial do West Ham no TikTok, tá? Então, o Lucas Paquetá, né? Ali um vídeo dele, cara, com... Pô, cara... Vai ter gente, óbvio, falando assim, olha ela aqui, gente, olha ela aqui, ó, olha ela aqui, ó, olha ela aqui. Olha o frio que tá, meu irmão, saindo fumaça aqui. Olha ela aqui, olha ela aqui. Galera, seguinte, pra quem não entendeu, é o perfil oficial do West Ham, tá? É o perfil oficial do West Ham no TikTok. Eles postaram os lances, então, do Lucas Paquetá, com sabor de saudade, meu ex-amor e tudo mais. Uma despedida do Paquetá. E aí, a pessoa que não acredita que a situação está muito encaminhada para o Flamengo anunciar, e que primeiro você confirma lá fora, né? Peraí, rapidinho, deixa o papai aqui. Depois o papai brinca com você. Quem não acredita é porque é muito pessimista. A situação está muito perto de acontecer. O pessoal falou do Richarlison aqui, cadê? Papai, você é top. Bomba, martelo, batido. É isso aí, parceiro. Reviravolta, bomba, martelo, batido. Negócio fechado. É o negócio fechado do martelo batido da bomba. O Flamengo já se movimenta nos bastidores para garantir a permanência de um dos nomes mais identificados com a camisa rubro-negra. Bruno Henrique, que tem contrato válido até o fim da temporada de 2026, entrou no radar da diretoria para uma possível renovação, e o tema já está sendo discutido internamente no clube. A movimentação ganhou ainda mais força após o aval do técnico Felipe Luiz, que enxerga o camisa 27 como peça importante não apenas para o presente, mas também dentro do planejamento para a temporada de 2027. A informação foi divulgada pelo jornalista paparazzo rubro-negro, que revelou que o empresário do jogador, Denis Ricardo, já recebeu a sinalização de que o atacante segue nos planos da comissão técnica para os próximos anos. Aval de Felipe Luiz pesa na decisão. Dentro do clube, a avaliação é clara. Bruno Henrique continua sendo um jogador de enorme relevância para o elenco. Seja pelo rendimento em campo, pela capacidade de decidir jogos grandes ou pela liderança e experiência em momentos decisivos, o atacante segue sendo visto como um diferencial. Felipe Luiz entende que Bruno Henrique ainda apresenta condições físicas e técnicas para atuar em alto nível, mantendo intensidade, explosão e poder de decisão. A leitura interna é de que o jogador ainda tem muita lenha para queimar, o que fortalece o cenário para a abertura oficial de conversas visando uma extensão contratual. Planejamento mira 2027 e estabilidade do elenco. Mesmo com vínculo até o fim de 2026, o Flamengo trabalha com a possibilidade de antecipar o diálogo para evitar desgastes no futuro e garantir maior estabilidade ao elenco. A diretoria quer alinhar o projeto esportivo com atletas considerados estratégicos, e Bruno Henrique aparece como um desses nomes. O atacante, por sua vez, demonstra forte identificação com o clube, além de manter uma excelente relação com a diretoria e a comissão técnica. Esses fatores são vistos como positivos e podem facilitar uma eventual negociação, criando um cenário favorável para ambas as partes. Bruno Henrique está à disposição contra o São Paulo. Enquanto a renovação segue sendo tratada nos bastidores, Bruno Henrique continua totalmente focado dentro de campo. O atacante foi relacionado para o confronto contra o São Paulo, nesta quarta-feira, 28, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o camisa 27 seja titular no duelo no Morumbis, reforçando a confiança da comissão técnica em seu rendimento e mostrando que, além de ser peça importante no futuro, Bruno Henrique segue sendo fundamental no presente do Flamengo. E agora, nação? Você acha que o Flamengo deve renovar com Bruno Henrique? Por quanto tempo?
Ele ainda pode ser decisivo nos grandes jogos. Deixe seu comentário. Mostre seu amor pelo Mengão. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do rubro-negro.